Confira agora o quadro de entrevista com o tema Compaixão. Olá, amigos. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos através do programa Vida em Foco. Hoje, com imensa alegria, recebemos mais uma vez aqui o Dr. Dineu de Paula, magistrado espírita, que vai falar sobre o tema compaixão. Dineu, o que é compaixão? Daniel, em termos de doutrina espírita, há uma mensagem muito interessante a respeito disso, que ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. É uma mensagem ditada pelo Espírito Miguel e se chama piedade. Como você sabe, piedade é uma expressão que tem mais de um sentido e pode significar devoção religiosa, unção, fervor e também compaixão. E nesse caso específico, o Espírito adota o termo piedade no sentido de compaixão. E ali ele diz que a piedade ou a compaixão é uma virtude melancólica porque ela nasce ao lado da dor e da desolação. Então, é o sentimento de tristeza que eu tenho ao lado da tristeza do outro. Então, é a minha capacidade, a minha sensibilidade para ficar triste ao lado de alguém que está triste, certo? Mas isso é só, digamos assim, um primeiro componente, que seria esse sentimento meio desolado, entende? Alguém está triste, alguém está sofrendo e eu não consigo ficar indiferente, eu sou tocado profundamente em meu sentimento. Pelo que você está dizendo, então, é um sentimento construtivo, não é um sentimento de desconstrução, destrutivo, pela sua expressão em si mesmo. Não, de forma alguma, até porque não é aquele tradicional ficar com pena. Sim. Eu estou com pena, não posso nem ver, tá? Justamente porque ele tem dois elementos. O primeiro é esse do sentimento de tristeza pela tristeza do outro, e o segundo, que é a vontade de livrar o próximo do sofrimento. Então, num primeiro momento, eu sou tocado em minha sensibilidade pela dor do outro, pela tragédia da vida do outro, e automaticamente brota em mim o desejo intenso de ajudar, é a vontade de livrar o próximo do sofrimento. Então, seria este o contexto da compaixão. E qual é a importância, Dineu, da compaixão, desse sentimento que carrega um sentimento nobre, inicialmente? Esse é o princípio, Com certeza, é meio triste, Sim. Né? Mas é evidente que o espetáculo da dor do outro não deve causar alegria. Né? Se causar alegria, eu estou com um problema sério de sentimento. Tá? Nessa mensagem tem uma afirmação muito interessante em que o Espírito diz que a piedade ou a compaixão é o melancólico mais celeste, precursor da caridade. Então, ele prepara a alma para a prática da caridade. É muito conhecida a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em que ele destaca a importância de três virtudes. Ele diz: subsistem a fé, a esperança e a caridade, mas a mais excelente é a caridade. Então, veja, a caridade é a virtude por excelência. Kardec nos ensina, notadamente no livro O Céu e o Inferno, que a felicidade da alma, do espírito encarnado ou desencarnado, se relaciona ao seu nível de virtudes. Então, quanto mais virtuoso é o espírito, mais ele é feliz. Quanto mais vicioso, mais ele é infeliz. E isso é possível ver no dia a dia, corriqueiramente. Uma pessoa que é fofoqueira está sempre em volta com malquerença, entende? Uma criatura gulosa está sempre passando mal, certo? Então, veja, a caridade, ela é a virtude por excelência. Tá? E lembrando, então, que Jesus diz que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Então, essa capacidade de se entristecer com a tristeza do outro e se tomar do desejo de ajudar é que vai abrir as portas da caridade, que é a virtude por excelência, ou seja, vai preparar as portas para a felicidade, não a felicidade do bruto, de desejos satisfeitos, mas uma felicidade de alguém que se sente útil, uma plenitude íntima. Nós sabemos que o termo caridade, muitas vezes, ele é mal compreendido. De fato. Fica
muito focado na esmola, né? E justamente para evitar essa visão errada, é que Kardec cuidou de elucidar isso. Na questão número 886 do Livro dos Espíritos, ele indaga a espiritualidade superior. Qual o sentido da caridade? Segundo o entendimento de Jesus, tá? Não é o entendimento de qualquer um. Qualquer um. Exatamente, é o sentido puro da caridade. E ali a espiritualidade menciona 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão. A rigor, essas 3 virtudes, elas envolvem todas as formas pelas quais o homem se relaciona com o seu próximo. Tá? O perdão estaria ligado ao sentimento. Veja, alguém está em estado de desequilíbrio e me agride. Então, pela capacidade de perdoar, de sentir perdoando, o homem impede que o mal que há no mundo e que se revela na conduta equivocada do outro penetre o seu mundo íntimo, na forma de mágoa, de rancor. Então, nesse primeiro contato, como eu sinto o equívoco? Eu sinto perdoando, tá? Se refere ao sentimento. Só que o meu processamento não se esgota nesse sentir. Eu também vou refletir. Perfeito. Eu vou pensar depois a respeito do que aconteceu. E daí é que surge a indulgência, que se refere a como eu reflito a respeito das ocorrências do mundo. E daí, pela indulgência, eu busco valorizar o bem em vez do mal. Então, eu procuro refletir que a pessoa foi legal comigo a vida inteira e errou um dia. Ou que ela não estava bem, que ela teve um problema. Então, eu reflito valorizando o bem em vez do mal. E, finalmente, pela beneficência, eu faço todo o bem possível, mesmo para quem me fez mal. Então, nós vemos que a caridade é uma opção declarada pelo bem em sua vida. Tá? Eu sinto perdoando, o mal não entra. Quando eu reflito com indulgência, valorizando o bem. E, ao mesmo tempo, quando eu ajo, é o bem em minhas mãos. E é isso que a compaixão, ela vem viabilizar no sentir humano. Ela prepara a alma para essa vivência. Ok. Dineu, uma pergunta. Nós vamos para o intervalo, mas quero que você responda como a compaixão ajuda a desenvolver a caridade. Já voltamos. A Vida em Foco vai para um curto intervalo e logo voltaremos com a programação. Não saia daí. Estamos de volta com a Vida em Foco. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é compaixão. Acompanhe. Ok, estamos de volta. Dineu, como a compaixão ajuda a desenvolver a caridade? Ok. Então, tendo em mente que a caridade é a vivência do bem, mesmo com quem se equivoca, mesmo com quem erra, é uma opção minha. A minha vida é regida pelo bem. Tá? A partir do momento em que, pela compaixão, eu fico triste pela tristeza do outro, inclusive pelo remorso do outro, pelo remoque, eu não quero que as pessoas se sintam mal. Então, a felicidade do outro está na minha meta. Eu não consigo ser feliz sozinho. Se o outro está triste, entende? Eu estou triste junto. Então, isso é o começo do combate ao egoísmo, propriamente dito. E é sabido que o egoísmo ele é uma exacerbação, seja um acréscimo, uma multiplicação do instinto de conservação, que é muito forte nos animais, só que nos homens já não faz mais tanto sentido. O problema é que o egoísmo ele gera alguns vícios que dificultam muito a vida de relação, entende? Porque o egoísmo, como é um acréscimo do instinto de conservação, é eu buscando ficar bem. Só que às vezes é esse ficar bem a qualquer custo. Então, um dos vícios que o egoísmo faz surgir é a severidade, entende? Qualquer pessoa que se atrapalha, que atravessa o meu caminho e me causa algum mal, eu quero que ela sofra consequências dolorosas, entende? Eu rompo amizades, eu sempre dou o troco de tudo, e é uma coisa que se pode ver até no contexto da sociedade, por exemplo, as pessoas que cometem algum crime
Tá? Em geral, há um clamor social que não se satisfaz pela pessoa ser segregada do convívio social, porque ela está representando um perigo, e isso é real. É preciso que ela sofra, entende? É preciso que seja tratada de uma forma indigna. Ou em algumas sociedades, às vezes, até a pena capital, né? Para saciar esse ânimo que as criaturas têm de ver a punição, né? Sim, normalmente quando surgem escândalos de corrupção, alguma coisa, as pessoas bradam por pena de morte, por prisão perpétua. O que é isso, senão a severidade? Como a criatura me atrapalhou, o meu bem-estar, a minha vida tranquila, eu quero que ela sofra, entende? É a severidade, é o egoísmo falando. E um outro vício que o egoísmo engendra é a indiferença, tá? Digamos, é muito chato ter notícia ruim o tempo inteiro, é chato você ver crianças de rua, é chato você conviver com pessoas que têm problemas psicológicos. Então, eu me afasto, entende? Eu faço de conta que não vejo, eu vou me trancando num muro de egoísmo, certo? E veja, então, quando eu principio a viver a compaixão, que a dor do outro me atinge, eu começo a vencer o egoísmo em mim, eu começo a desejar que o outro seja feliz, eu começo inclusive a pensar em meios para que o outro se recupere, para que o outro se melhore e supere aquela dificuldade que ele tem. Esse sentimento de se importar com a dor do outro, Dineu, já é um sintoma da evolução do próprio ser, que ele se incomoda, ele se perturba em ver que o outro também sofre, porque de qualquer maneira ele é atingido, já é sintomas de que a gente se incomoda com o mal-estar dos outros e a gente busca coletivamente uma solução para os dramas da criatura humana? Eu creio que sim, a capacidade de ter empatia, né, de se colocar, porque a rigor a humanidade é frágil, entende? Todo mundo erra. Todos nós somos. Com exceção de Jesus, quem na Terra passou incólume? De vez em quando alguém pisa na bola, nós pisamos na bola. Então é preciso. Emmanuel, ele afirma que para ter compaixão é preciso ter compreensão. Então, para compreender alguém, eu preciso prestar atenção na pessoa que erra. Eu preciso me aproximar mental e emocionalmente, entendeu? Eu ter essa coragem de partilhar a experiência do meu semelhante, eu me fazer irmão dele. Você falou de caridade, citou a expressão que é uma máxima da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação, na expressão de Paulo de Tarso. Como a compaixão, já que ela é indutora da própria caridade, como é que a compaixão pode melhorar a vida? A vida aqui entendido no sentido macro mesmo, não só a vida individual, como a expressão da vida nas suas mais diferentes formas. Como é que a compaixão melhora a vida, Adineu? Sendo uma virtude, ela deve trazer felicidade, evidentemente. Não, repito, a felicidade do bruto, entende? Sim. Todos os desejos satisfeitos, tudo para mim e nada para o outro. Eu creio que, em termos individuais, primeiro que ela fornece uma perspectiva mais realista, entende? Quem fica muito autocentrado, pensando na sua vida, acha que os seus problemas são imensos. Se dispõe a prestar um pouquinho de atenção no que acontece na vida dos outros, chega à conclusão de que é abençoado. Começa a contar as bênçãos e para de reclamar, entende? E só o fato de parar de reclamar já é algo muito bom, entende? Parar de se sentir um coitado e entender que os problemas fazem parte da dinâmica da vida, entende? Até entrar num contexto de aceitar ajuda, prestar ajuda, isso é um desenvolvimento psíquico relevante, tá? Eu começo a desenvolver a fraternidade, ou seja, eu começo a partilhar mais, porque o ser humano, ele é gregário por natureza. Então, se você se afasta muito, você acaba se embrutecendo, tendo problemas de depressão. É preciso partilhar, é preciso participar. Isso realmente enriquece. Então, e tendo em mente que o egoísmo, a espiritualidade ensina que é a raiz de todos os vícios e de todos os males. A partir do momento em que eu começo a sair do meu casulo, em que eu me permito chegar perto dos outros, em que eu me permito partilhar, inclusive, a dor do outro, eu começo a diminuir o egoísmo em mim e, automaticamente, todos os meus vícios, todos os meus problemas morais, eles começam a ficar mais simples, de mais simples resolução. Então, é
é uma medida inteligente de tomar para gerir a própria vida. E agora, em termos coletivos, veja, a partir do momento em que as pessoas se suavizam, tá? No sentido genérico, começam a se tratar melhor, a buscar dar uma oportunidade para quem erra, que cessa esse tudo a ferro e fogo e começa a ter um sentimento de fraternidade, evidentemente que a vida social deve melhorar. Porque se uns têm horrores e os outros não têm nada, a vida vira uma guerra. É verdade. Muito obrigado, Dineu, pela sua presença aqui conosco, né? Mais uma vez. Fique conosco. O programa Vida em Foco continua.